Eu tô vendo vocês em desgrama, cai fora. Ué, pô, doido, tava bom, cara. Só que eu desconcentrei com vocês na porta. Fala galerinha do YouTube, estamos aqui hoje com mais um vídeo. Meu nome é Gilbert e estamos aqui hoje para apresentar um vídeo sobre problemas ambientais. Espero que vocês acompanhem até o final do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like maroto no início do vídeo. Se inscreva no canal e deixe o sininho, ative o sininho e bora lá pro vídeo. Então pessoal, vamos falar então sobre o que são problemas ambientais. Problemas ambientais não é nada mais nada menos do que consequências diretas da intervenção humana nos diferentes ecossistemas do planeta, causando desequilíbrio no meio ambiente e prejudicando a qualidade de vida. Então agora estarei falando um pouquinho para vocês sobre os principais problemas ambientais da nossa atualidade, que são o aquecimento global, o efeito estufa, chuvas ácidas, as queimadas e o desmatamento. Então vou começar falando para vocês um pouquinho sobre chuvas ácidas. Então a chuva ácida é um fenômeno atmosférico, causado pela precipitação de chuvas carregadas pela... A chuva ácida é um fenômeno atmosférico causado em escala local e regional que ocorre pela precipitação de chuvas carregadas com grandes quantidades de ácido resultantes do lançamento de poluentes produzidos pelas atividades humanas. Mesmo em ambientes não poluentes, as chuvas já são normalmente ácidas. Isso ocorre devido à combinação de gás carbônico e água presentes na atmosfera que produzem o ácido carbônico, que mesmo em pequenas quantidades faz com que as chuvas já sejam sempre ácidas. Os principais causadores de precipitar chuvas com elevados níveis de acidez na atmosfera são o trióxido de enxofre, que é a combinação do dióxido de enxofre com o oxigênio, e o dióxido de nitrogênio lançados na atmosfera. Esses gases eles possuem elevadas capacidades de corrosão ao solo. Por isso, ao atingir o solo, eles prejudicam seriamente a vegetação natural, a plantações e também afeta a fauna e a flora de rios e lagos, prejudicando a prática da pesca nesses locais. Então agora vamos falar sobre o desmatamento. Bom, como sabemos, o desmatamento é uma das intervenções humanas que mais prejudicam o planeta. O desmatamento ele pode provocar sérios danos ao clima, à biodiversidade e à vida e às pessoas. Desmatar prejudica seriamente os ecossistemas do planeta, podendo levar à extinção de centenas de espécies de animais e plantas diferentes. Sabemos também que as árvores são grandes absorvedoras do dióxido de carbono, que é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, quando o homem desmata as florestas, ele acaba intensificando o problema do aquecimento global. As políticas de reflorestamento, muito comentadas nos dias de hoje, elas são apenas soluções parciais, já que mesmo que ajudem a conter o problema do aquecimento global, dificilmente conseguirá recuperar a biodiversidade das regiões afetadas. Bom, agora então falaremos um pouquinho sobre o efeito estufa. Bom, o efeito estufa é um mecanismo atmosférico natural que aquece o planeta nos limites dos níveis de temperatura necessários à preservação da vida. Se não houvesse a proteção do efeito estufa, os raios solares que aquecem o planeta seriam refletidos de volta para o espaço e a Terra apresentaria temperaturas médias abaixo de menos 10 graus Celsius. O efeito estufa ocorre quando uma parte da radiação solar que é refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, em que entre eles estão o dióxido de carbono ou gás carbônico, o metano ou o óxido de carbono. Bom, agora eu estarei falando um pouco para vocês sobre o aquecimento global. O aquecimento global ocorre em função da emissão de gases poluentes, principalmente os derivados da queima de combustíveis fósseis, como, por exemplo, o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso e monóxido de carbono. Esses gases eles formam uma camada poluente
de difícil dispersão na superfície, o que provoca o efeito estufa. Entre as principais consequências do aquecimento global estão o aumento do nível dos oceanos, provocado pelo derretimento das calotas polares, o que pode provocar futuramente a submersão de cidades litorâneas, a desertificação que ocorre com o aumento da temperatura somado ao desmatamento, que pode provocar a morte de centenas de espécies de animais e vegetais, dá para cortar, desequilibrando os ecossistemas e muitas vezes criando desertos. Também a ampliação do número de furacões, tufões e ciclones, que pode ocorrer pela maior evaporação das águas dos oceanos, que potencializa esses fenômenos. E também pode o surgimento de violentas ondas de calor, que pode provocar a morte de idosos, crianças e centenas de espécies de animais e vegetais. Bom, falarei agora um pouco sobre o buraco na camada de ozônio. O gás de ozônio envolve a Terra na forma de uma frágil camada que protege a vida da ação dos raios ultravioletas. Os raios ultravioletas, eles causam mutações nos seres vivos, modificando as moléculas de DNA. Nos seres humanos, o excesso de raios ultravioletas pode causar câncer de pele e afetar o sistema imunológico. Nos últimos anos, os cientistas descobriram um buraco na camada de ozônio, exatamente sobre a Antártida, deixando sem proteção uma área de cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados. Os pesquisadores acreditam que um dos principais responsáveis pela destruição da camada de ozônio é o clorofluorcarbono, ou CFC para encurtar. Esse gás ele é utilizado em aparelhos de resfriamento, em aparelhos de refrigeração, sprays e na produção de materiais como, por exemplo, o isopor. Ao chegar à atmosfera, o CFC entra em contato com grande quantidade de raios ultravioletas. Isso faz com que quebre uma de suas moléculas, liberando cloro. E exatamente esse cloro rompe o ozônio, produzindo então o monóxido de carbono. Isso rompe as moléculas de ozônio, formando o monóxido de cloro. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o efeito estufa. Bom, o efeito estufa é um mecanismo atmosférico natural que aquece o planeta Terra nos limites de temperatura necessários à preservação da vida. Se não houvesse a proteção do efeito estufa no nosso planeta, os raios solares que aquecem o planeta Terra seriam refletidos para o espaço e a Terra apresentaria temperaturas médias abaixo de menos 10 graus Celsius. O efeito estufa ele ocorre quando uma parte da radiação solar que é refletida pela superfície terrestre é absorvida por determinados gases presentes na atmosfera, entre os quais estão presentes o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Ocorre que, com a queima de florestas e a exagerada utilização de combustíveis fósseis, grandes quantidades de gás carbônico têm sido lançadas na atmosfera. A emissão desenfreada desse e de outros gases acentua o efeito estufa, a ponto de não permitir que a radiação solar, depois de refletida na Terra, volte para o espaço. Isso bloqueia o calor no planeta, aumentando a temperatura e o que leva ao aquecimento global. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Por favor, segue a gente também nas nossas redes sociais, os links estarão aqui embaixo. Também deixarei alguns links para caso vocês não tenham entendido muito bem sobre os assuntos ditos aqui hoje. Bom, é isso, pessoal, então até a próxima.